No dia de sua primeira comunhão, o recolhimento de Marieta era visível. Enquanto, após a missa, as crianças se reuniram na sacristia para agradecer ao sacerdote celebrante, ela se conservou, tranquila e silenciosa, isolada num canto, toda absorvida no seu Deus. No dia 16 de julho do ano de 1901, Maria Goretti fazia sua primeira comunhão, candura de um lírio que abre sua corola ao primeiro beijo do sol, dia de íntima união no amplexo divino. É assim que nos representamos o primeiro encontro de Maria com Jesus sacramentado. Sua primeira comunhão não foi, como para as outras suas colegas, um rápido contato com Deus, que apenas de leve roça a superfície da alma. O luxo que pela única vez aparentava as rendas e o vaporoso véu da pequenina esposa de Jesus não lhe tolhiam o recolhimento. Preocupada tão somente com a presença de seu grande Senhor, ela fez a sua primeira comunhão como uma santa, afirma Dona Assunta. Nunca, como naquele dia, sentiu o vazio das riquezas, dos prazeres e das atrações terrenas. Nunca, como naquele dia, sentiu a imperiosa necessidade de só firmar-se em Deus, única realidade inabalável e imensa. E a resolução de repudiar todas as lisonjas do mundo, com seus encantos sedutores, nasceu naquela alminha espontânea e decisiva. A pureza acima de tudo e a fidelidade às 3 Ave-Marias diárias constituíram os temas das exortações que precederam a grande solenidade, e foi isso um desígnio do céu, diz Monsenhor Signori, para que a menina progredisse e se firmasse ainda mais no exercício da virtude angélica, pela qual daria, dentro em breve, a vida. O recolhimento de Marieta era visível, quando depois da comunhão as crianças se reuniram na sacristia para agradecer ao sacerdote celebrante. Ela se conservou tranquila e silenciosa, isolada num canto, toda absorvida no seu Deus. Manteve-se assim o dia inteiro, completamente alheia aos brinquedos dos irmãozinhos, deixando transparecer do seu rosto um contentamento inigualável. Tão somente 5 vezes, diz Monsenhor Signori, a piedosa menina teve a ventura de receber no seu coração ao Deus de amor e de pureza. A primeira, a 16 de junho de 1901. A segunda, pouco depois, no santuário de Nossa Senhora das Graças, protetora de Netuno. A terceira, na Páscoa de 1902. A quarta, na igreja de Pomorto. A quinta, na hora da morte. A primeira comunhão vem marcar uma nova etapa na vida de Maria. Verá que daqui em diante serei melhor, dissera sua mãe. Os fatos provariam com a seriedade que fizera aquela promessa. Já tão amorosa, a serviçal em casa começou a prodigar com sua dedicação também aos vizinhos, grandes ou pequenos, sempre diligente em aliviar o trabalho e as fadigas do próximo. Com graça e desembaraço, desfazia as brigas que nasciam entre os irmãos e colegas na hora dos folguedos, ou amainava as tempestades que os vizinhos levantavam, porque uma galinha andava ciscando nas sementeiras ou porque os pequenos pisavam nas hortas. Dedicada até ao sacrifício, tudo fazia sem alarde, aparentemente com a mais coisa natural, na realidade movida pela caridade sobrenatural. Discreta, sabia dissimular aquilo que a caridade exigia encoberto, jovial e amável nas horas de recreio, atendia a todos como a mãezinha daquele bando de crianças. Era, porém, junto aos doentes que a sua dedicação revelava-se admirável. Visitava-os com frequência e tratava-os com a mais suave irmã, servindo-os até nas mais humildes tarefas, quando às vezes lhes foram
dadas ver nos olhos comovidos dos pobres enfermos a gratidão sincera dos humildes. Se a maior prova de amor é sacrificar-se por aquele que se ama, Maria dava essa prova. Pela manhã levantava-se muito cedo, junto com sua mãe, e depois das orações costumeiras, arrumava a casa, despertava os irmãos, preparava-lhe as roupas e a comida. Em seguida desempenhavam-se nas obrigações diárias. Era notável o seu espírito de mortificação nas coisas naturais. Não tinha olhos, ouvidos, gostos e desejos, senão para os deveres da casa e para suas devoções da igreja. O tempo disponível empregava-o em trabalhos úteis, e quando cansada do dia cheio, tomava o merecido repouso, ajoelhava-se com os irmãos aos pés da cama para as orações da noite. Inútil dizer que aí o querido pai era sempre relembrado. Seus princípios de ascética não iam além do mais simples e comuns da vida cristã. É preciso fazer isto porque é nosso dever, é a vontade de Deus. Não devemos fazer aquilo porque é pecado, desagrada a Jesus. Era esse o eixo de toda a sua vida sobrenatural em que fora educada e em que educava também os seus irmãos. Agora que receberam a Jesus, costumava dizer-lhe: devem ser sempre muito bonzinhos. Não lhe faltavam, de certo, defeitos naturais próprios de sua idade, impulsos que era preciso reprimir, indolências para despertar, inclinações para orientar. Mas o que caracterizava era o apego aos seus deveres e à lei de Deus, resumindo nesse heróico lema: antes morrer do que o pecado. E não eram palavras vãs. Sabia que o demônio procura infiltrar-se nos corações através de coisas aparentemente sem importância, até chegar a dominar a alma e desviá-la de Deus. Vigiava, pois, para conservar aquela pureza que repele com energia as menores culpas e os menores defeitos. Acima de tudo, cultivava o amor por seu Jesus. Sentia-se cheia de fogo sobrenatural que a trouxe à terra. Não eram transportes místicos, quais encontramos nas vidas dos grandes santos, e sim aquele amor simples e cândido de uma criança privilegiada, que sabia repetir mais na prática do que com palavras a maravilhosa expressão de São Pedro: Mestre, que tudo sabeis, vós sabeis também o quanto eu vos amo. A assistência à Santa Missa aos domingos e dias de guarda criava muitas vezes para a família Goretti um sério problema. Nem sempre havia missa em Ferriere e era preciso ir a Campo Morto, ou mesmo até noturno. O sol abrasador do verão, ou então castigados pela gélida ventania dos meses de dezembro e janeiro, sem falar nas chuvas torrenciais da primavera e nas penetrantes garoas do outono, tornavam a viagem mais penosa e até mais longa. Ainda assim, Maria nunca faltava, a todos edificando não só pelo seu bom comportamento na igreja, senão também quanto ao caminho dela. É do reverendo padre Miguel Faina, passionista, o seguinte depoimento. Indo à missa dominical na capela de Campo Morto e passando adiante de rapazes que costumavam atirar gracejos às moças que entravam na igreja, a menina coroava ouvindo lisonjear sua beleza. Não lhe dava, porém, a menor atenção. Caminhava rapidamente, sem imitar suas colegas, que tanto se agradavam com tais cumprimentos. Levava geralmente pela mão outro de seus irmãos, com quem rezava durante o tempo do santo sacrifício. Sempre pontual, era a primeira a entrar e a última a sair. Mantinha tal recolhimento e fervor que as próprias comadres, sempre dispostas a comentar a vida alheia, admiravam-na e, não a conhecendo, indagavam de onde vinha aquele anjo de menina. Nem era só para ouvir a missa que procurava a igreja. Agradava-lhe também assistir às cerimônias litúrgicas e aos sermões do seu vigário, que entendia à perfeição.
Assim, é que numa sexta-feira santa, após o sermão das 3 horas de agonia, repetiu-o em seus pontos principais à mãe e aos irmãozinhos, não poupando lágrimas e suspiros. Sentia-se principalmente atraída a visitar Jesus sacramentado. A primeira comunhão deixara-lhe tais saudades que, por vezes, enfrentava uma viagem de 2 horas a pé, tão somente para saciar sua sede de amor pelo divino prisioneiro. Evitando todas as distrações, concentrava-se para ouvir a voz de Deus, como quiséramos conhecer os suaves colóquios dessa pequenina esposa de Jesus em sua lua de mel. Que propósitos de fidelidade teria ela confiado ao coração adorável do seu divino esposo? Santa Maria Gorete, rogai por nós.